gosto dessas coisas. Deixa só o pessoal ir retornando rapidinho que a gente continua. Uhum. Deixa eu ver aqui. Sem som. Eu acho que a Helena não conseguiu entrar ainda. Ela tá. Mas ela... E por aqui está chovendo muito. Não sei se onde vocês estão está chovendo assim. Quando chove aqui, né, Stephanie? Quando chove aqui no Morrão, a internet fica oscilando, vai e volta. É uma beleza. Mas 2, 3 dias para voltar. Tá entrando aqui. Não, tem dias que assim, você tem que fazer um monte de coisa na internet, ela não volta de jeito nenhum, é um desespero. Aí começa a chover, eu falei, não acredito que a gente vai ficar sem internet, mas até agora tá segurando aí, vai segurar. Noélia. Oi, Marco, fala tu. Tudo bem? Querido. Tudo bom? Aproveitar aí para dar boa noite para todo mundo que está participando, né? Aproveitar aí que não está nesse intervalo para dar boa noite aí. Boa noite. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Marco, companheiro de lutas também. Acho que a gente pode continuar, então. A Heleninha está entrando. Está só vendo o áudio dela aqui. E aí, pronto. Aí, ó. Vambora, Helena. Vamos que vamos. Tá me ouvindo? Agora tô. Ai, que eu saí, beleza. ligaram, cortou, desculpe. Tranquilo, sem problemas. Bel. Mas, Helena, o que eu estava tentando te dizer é que, assim, muito importante você dividir, né, isso que você sentiu, né, diante da doença da sua filha, né? Isso que você sentiu é muito compreensível, né? Uma das reações, né, a uma doença, tanto quanto é com a gente, quando é com alguém próximo, é isso mesmo que você falou, né? Da vida paralisar, a gente não consegue investir em outras coisas, né? Mesmo. A gente fica com a nossa energia toda voltada para a doença, né? No sentido da recuperação, de querer que aquilo passe, né? Então, isso que você sentiu é muito compreensível. E a pandemia, ela traz justamente isso, assim, né? Foi uma mudança abrupta de vida, de todo mundo, né? Então, isso que você sentiu faz parte, isso vai poder também, aos poucos, ir melhorando, né, com o tempo, assim. Você poder falar disso já é muito importante. Reconhecer que você, né, não conseguiu dar continuidade às suas atividades, aos seus estudos, é muito compreensível mesmo. Isso não tem nada de anormal. Que bom. Obrigada, tá? Nada. Beth, e você dentro da questão da yoga, da meditação, né, dessa questão né, de você se conectar consigo mesmo, fala um pouco para a gente, né? A gente já vai voltar também na questão do que a gente pode fazer, né? Se a terapia de fato funciona virtualmente, como é que vocês têm
visto isso. Mas e a yoga, né? A meditação? Uhum. Boa noite, pessoal. Boa Que bom noite. estar com vocês. Eu lhe agradeço. A energia maravilhosa de vocês. Estamos aqui, estamos juntos. Então, Naélia, na verdade, eu não sou de yoga, eu sou de meditação, relaxamento. Isso, é verdade. E saúde, na verdade, em geral. Mas a minha formação, a primeira formação, eu fiz letras há muitos anos. Depois eu trabalhava na Petrobras e dentro da Petrobras eu trabalhei numa área de saúde e a gente tinha facilidade, o chefe pedia para fazer alguns cursos nessa área e eu entrei também, paralela a isso, fazendo uma parte como instrutora do Método Silva. E lá, por acréscimo a esse trabalho maravilhoso, a gente começa a ler algumas coisas, se interessar por outras, e foi um caminho que eu acho que não tem volta, porque tudo é lindo dentro da parte do mental. E eu estava ouvindo a Bel falar como que a gente tem assunto, porque é uma coisa muito ampla. Aí eu separei uma parte para falar da Organização Mundial de Saúde. Aí eu falei, ela falou uma parte e a gente tem muito conteúdo para acrescentar. Ninguém tem só isso, né? Ela tem uma experiência boa e um conhecimento maravilhoso, e a gente está aqui para somar. Claro que dentro do conhecimento da psicologia, da psiquiatria, a parte de mental é uma parte paralela, porque você fala sobre meditação. Então, o que eu tinha separado para falar para vocês, também da Organização Mundial de Saúde, que além de ser o bem-estar físico, mental, eles falam agora existe um quarto que eles estão colocando do socioeconômico. Então, eles colocam assim, né? Você também deve ter ouvido falar nisso, que é uma situação um pouco, ainda mais agora, na pandemia, como que as pessoas conseguem ser felizes dentro desse contexto, inclusive economicamente tolhido. E aí a gente vai por um caminho assim, o que é felicidade, como que você consegue esse equilíbrio, porque você pode estar dentro da sua casa muito feliz, como eu tenho uma amiga lá de Jaraguá do Sul, ela falou, Beth, eu estou em êxtase, eu estou numa situação que eu não consigo ser mais feliz, até pela empatia, mas eu nunca fui tão plena, porque eu tenho tempo de ler o que eu quero, eu tenho tempo de estudar o que eu quero, coisas que eu nunca tive na minha vida. E eu ouvi outra pessoa falando assim, Beth, eu estou desesperada, porque eu preciso sair, eu preciso trabalhar, e agora, sem dinheiro dentro de casa, tenho família para cuidar, e a gente fica ouvindo esses lados, assim, um lado desesperador e o outro assim tão pleno, e no meio eu penso assim, o que a gente precisa para se sentir tão feliz? O que é a felicidade em tempos de pandemia? E também separei umas coisas e eu ouvi uma palestra e o Divaldo falou assim, Santo Agostinho, perguntaram isso, o que é ser feliz? E ele falou assim, conhece-te a ti mesmo. Então, o fato de você tentar esse equilíbrio, dentro dessa situação toda, você conseguir esse equilíbrio de você conhecer a você mesmo e prestar atenção e saber que nós estamos nessa vantagem dentro de casa, a gente poder escolher um livro, a gente poder dormir a hora que quer, e em compensação tem uma desvantagem. Então, eu separei quais as vantagens e as desvantagens da pandemia. Aí, assim, eu ia colocar mais ou menos um debate baseado em a cada 100 anos nós temos uma pandemia e, curiosamente, no ano 20. Vocês sabiam? Isso é uma loucura, porque cada uma traz as consequências e as vantagens que uma pandemia provoca.
E o que mais tinha separado para vocês é a gente colocar quais as vantagens que vocês estão tendo e quais as desvantagens que estamos tendo. E dentro desse conheça-te a ti mesmo, eu separei uma parte, o que é meditação dentro dessas convergências e divergências todas, o que a meditação traz. Então, a gente até propôs para a Noélia que quem quisesse, a gente podia fazer uma série de meditações e sugerir alguns temas, como perdão, compaixão, ansiedade, a tema de perdoar a si mesmo, do Ho'oponopono, falar sobre gratidão, falar do que é ser feliz, né? E eles também perguntaram para as pessoas o que é ser a felicidade. E aí eles colocaram vários itens, né? Os homens casados querem ficar casados, as mulheres querem ter amigas, e todo mundo... E às vezes a gente fala assim, eu quero ser rico. E fizeram uma pesquisa lá na Suíça, que é um dos países, né, da Europa que tem mais pessoas ricas, e são as pessoas menos felizes que têm o maior índice de suicídio. E um colega meu passou um tempo na Suíça e ele falou assim para mim, Beth, eu falei, por que você conseguiu saber por que as pessoas lá se suicidam tanto? Eu falei para ele falou assim, Beth, eu né? Não tem nada a ver com esse assunto assim, tão sentimental que eu colocaria assim, onde eu vou perceber que eu continuo ganhando o mesmo valor. O chefe chega para ela e fala assim, você não serve mais para a gente. E aí, com aquele salário todo, eles vão lá na ponte tal e se jogam. Por quê? Porque é pior do que ficar sem salário, é não ser reconhecido. Então, a falta de reconhecimento no ser humano traz um mal-estar, traz um trauma, traz uma autoestima tão grande que é provocada por ansiedade, por vários traumas, e chega, inclusive, ao suicídio. E eu também tinha pensado em falar para vocês sobre a depressão nas pessoas, na maioria das pessoas que não estão conseguindo lidar tão bem com isso, né? E quantas pessoas em depressão agora? Então, assim, é mais que urgente, é para ontem a gente começar a aprender a ser feliz, porque é uma prática, a meditação é uma prática, é igual um músculo, a gente não vai malhar, né? A maioria não é legal que a gente malhe, até para ficar com aquele músculo lá. A mesma coisa é o cérebro, o mental. A gente vai provocar uma prática e, com o tempo, ela vai se tornar um hábito. E esse hábito que a gente precisa adquirir, porque é dentro dessa meditação, dentro desse hábito, que a gente vai controlar e escolher o que a gente pensa, escolher os nossos amigos, escolher o tipo de vida, escolher ser feliz. É assim, entre aspas, simples assim e nem tão simples assim. É uma escolha, é uma opção. E aí é com a gente mesmo essa escolha, essa oportunidade da gente conseguir olhar para o outro e se solidarizar, olhar e ter empatia, olhar e ter compaixão. E eu fico pensando assim, fulano está chateado porque ciclano fez isso, o governo fez isso. Aí a gente baixa a nossa frequência, fica chateado também e deixa de cuidar de nós mesmos, que é o mais importante, que nós somos nós. Então, assim, o tempo que o cara está colocando aquele monte de palavrão, aquele monte de palavras negativas, a gente não pode tornar isso e não pode mudar isso. Então, é um ato até, entre aspas, egoísta, para a gente se cuidar da gente mesmo e se cuidar, que agora é urgente que a gente faça isso. Até porque quando estivermos livres e sairmos
E eu fiquei me perguntando ontem, eu falei assim, suponhamos que alguém abra a janela e fale assim, olha, a pandemia acabou, o que eu ia fazer? Aí eu estava escrevendo alguma coisinha, que dia 6 de maio foi o dia da matemática, e eu não sabia. E eu tinha um livro de Malbatã, nessas coisas que a gente faz, né, de desapegar, o Malbatã foi também junto, mas não era para ir, não. E eu fiquei desesperada, que era o único livro. Eu falei, eu queria correr até achar o livro de Malbatã, chegar num museu, saber da vida dele, saber umas coisas assim que lá fora a gente tem acesso, que não está dentro da gente aqui. Né? Então, eu falei, por que isso? Eu posso pesquisar. Aí entrei e comecei a pesquisar e falei, a gente viaja na viagem, né? Então, as escolhas são nossas. Então, era isso que ia colocar para vocês. A gente pode escolher ser feliz, a gente pode escolher se curar, a gente pode escolher se melhorar. Como? Com a ajuda, com a solidariedade, procurando amigos. Outra coisa também que tinha separado aqui, perguntaram quais são os 7 itens, deixa eu ver aqui, os 7 itens das pessoas mais felizes. E ninguém respondeu assim, ser milionário. Ninguém respondeu. O primeiro item para as pessoas que se consideram felizes são ter muitos bons amigos, ter amigos verdadeiros, porque a amizade, dentro da solidariedade, numa hora que você precisa de uma palavra amiga, você se sente pleno quando você encontra. E a segunda é quando você expressa gratidão por tudo. Então, a gente aqui, eu tenho um pedacinho assim, desse tamanho de varanda, mas desse tamanho eu falo gratidão por eu conseguir ter um olhar para isso. E eu fico, que bom, que é um pedacinho pequeno, mas que é uma coisa tão ampla. Eu vejo um céu que quando era criança, eu não tinha a oportunidade de ver esse céu. Eu vejo uma montanha linda e eu falo que bom que a gente consegue ter gratidão, né? Então, ter gratidão é a segunda. Eu falei, opa, estou nesses itens aqui. Eu fui lendo e pensando. E buscar seus objetivos. Então, quando a gente começa a buscar, assim, é uma endorfina, né? É uma palpitação, assim, uma coisa assim, se apaixonar. Você busca uma coisa que você gosta, é uma sensação muito legal, né? E doar-se, doar objetos, doar coisas, fazer limpeza, mas você se doar também. Eu acho que é uma coisa bem legal e foi o que foi colocado, né? E uma curiosidade é que eles colocaram assim, não prossiga em coisas, não fique obstinado, uma coisa que você não consegue, não fica naquilo, batendo na mesma tecla, que acaba virando assim uma neura. E eu achei aquela frase assim tão completa, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu fiz a técnica tal, que a gente dava umas técnicas, né, de visualizações, a pessoa visualizava tal coisa e falava assim, poxa, eu fiz a técnica de visualização e não consegui. Aí eu ficava pensando assim, o que eu vou responder, né? Porque nem necessariamente as coisas têm que acontecer da maneira que a pessoa espera. Às vezes, o que a pessoa está esperando nem sempre é o melhor. E essa pessoa falava assim, Beth, eu fiz a visualização, estou fazendo como você falou, como a técnica e eu não consegui. E o tempo passou, essa pessoa nem é mais do Rio, e, na verdade, ela falou assim, olha, a gente vai se mudar, e ela é super feliz lá no lugar que ela mora, lá no Sul. E aí eu fiquei, será que ela pensou nisso? Que, na época, ela não conseguia ficar numa casa que ela queria, não conseguia comprar a casa que ela queria, e não era o Rio, era fora. Ela mora hoje no Sul, ela é super... se sente super plena, está super feliz. E eu fiquei pensando, será que ela lembra disso? Nunca perguntei. Então, às vezes, a gente fica tão obstinado em ter,
aquele negócio, eu tenho que ter uma casa grande, eu tenho que ter isso, eu tenho que viajar para o exterior, eu tenho que ter um filho, eu tenho que ter. E aí a gente fica pensando no ter e acaba esquecendo de ser tanta coisa, né? É isso, assim. Então, dentro de um monte de coisa que eu tinha pensado em falar para vocês, eu pensei até em começar contando uma história, mas aí, quando tanta coisa legal que a Bel falou, eu fui pensando, minha mente foi devagando, e a gente vamos junto aí, tá? Se quiserem colocar o que faz vocês felizes em tempos de pandemia e quais as vantagens e as desvantagens que vocês estão tendo e achando. Aí a gente coloca aí para todo mundo falar. Tá bom? Bacana. Tá todo mundo me escutando, gente? Sim. Tá? O Marquinhos mandou mensagem aqui que ele não está me vendo. Eu falei, ai meu Deus, vai cair minha internet. Que eu digo que é minha vizinha. Enfim, o que acontece? Na verdade, assim, Beth, eu tenho algumas questões, porque assim, o que é a felicidade, né? O que pode ser felicidade para mim pode não ser para o outro. E quando você inicia a tua fala falando sobre essa questão que a tua amiga está achando muito legal, acabei de ganhar pipoca, obrigada. Adoro. A tua amiga, uma acha muito bacana que ela está tendo tempo para ela, e a outra, pelo contrário, né? Ela precisa trabalhar, ela precisa viver, né? Ela precisa se alimentar, aliás, ela precisa sobreviver. Então, a gente precisa... O que é felicidade para uma e o que é felicidade para outra, né? A gente precisa fazer esse recorte de classe, porque se a gente não fizer um recorte de classe, a gente acha que todo mundo está no mesmo navio, né? A gente não está no mesmo navio, né? Vamos mal comparando, né? Vídeo Titanic, né? Então, assim, estavam todos no mesmo barco, mas quem morreu, né? Então, assim, a gente percebe, teve uma aluna nossa da alfabetização que falou exatamente isso que eu estou falando, né? A questão do Titanic, eu achei muito interessante. A gente está no mesmo barco, mas quem é que está levando vantagem nesse barco, né? A pandemia está aí, mas quem mais morre, né? Por consequência dessa Covid, né? Então, a gente vê que, por exemplo, em São Paulo, 62%, né, de quem mais morre é a população pobre e preta. A gente vê em Chicago, né, 5 vezes mais pretos morrem em Chicago, né, nos Estados Unidos, do que os brancos. Então, assim, como é que a gente lida com essa questão que é muito delicada, né? Enquanto a gente está aqui, outras pessoas poderiam estar e não estão porque sequer têm acesso à tecnologia, né? E como é que a felicidade, né, vai se dar nesse momento? E não é o dinheiro, né? Muitas das vezes não é o dinheiro, é a sobrevivência que vem através do quê, né? E aí muitas das vezes as pessoas se apegam à religião, né? E aí se apegam e dizem assim, não, mas foi Deus que quis assim, não, porque Deus, né, vai... E isso é muito perigoso, né, nos tempos que a gente vive, né? Essa questão, não, se foi Deus que quis assim, eu nasci pobre, miserável, morando lá em Belfort Roxo, porque Deus quis assim, e assim eu vou viver. E ela vai buscando uma felicidade mascarada, na verdade, né? Ela se contenta com aquilo que é uma desigualdade política e social, né? Então, a gente precisa entender também, para a gente não ficar muito num plano das ideias e esquecer esse lado, né? Da empatia do outro, né? Que a gente tem que ter pelo outro, que vai, né, ao encontro dessa questão que a gente precisa entender que é política e social, né? Que é a questão de classe, a questão da raça, a questão de gênero. E eu queria provocar vocês sobre essa questão, né? Como é que a gente faz, né, com as pessoas que hoje, por exemplo, a gente vê na Maré, né, a Frente de Mobilização da Maré, a gente vê na CDD, a gente vê as favelas, né, se mobilizando, fazendo, e a saúde mental dessas pessoas, né? A gente vê relatos no Facebook de pessoas ativistas, militantes, que estão exaustas, né? Porque estão trabalhando dia e noite, né? Angariando fundos, indo atrás de alimentos. Eu tenho uma amiga querida, uma companheira, que ela, junto com o marido dela, que é taxista, ele não está trabalhando,
e ela está desempregada, eles estão fazendo mobilizações, estão indo na casa das pessoas, pegar alimentos, pegar roupas, e ela me aparece com o braço todo inchado, cheio de caroços, porque está fazendo muita comida, né, naqueles panelões e não está aguentando. E foi ao médico, era pressão, né? Então, quer dizer, as pessoas se mobilizam, mas também precisam de cuidados, né? As pessoas que estão na linha de frente, né, elas precisam desse cuidado. Como é que a gente chega até elas, né, virtualmente? Se muitas das vezes nem sequer elas têm esse acesso às tecnologias, né? Muito mal um celular que pega um zap de vez em quando, né? O que o Pedro falou no início, né? Você tem uma internet ruim que é pré-paga e que gasta pra caramba. Quer dizer, então a gente precisa analisar essas questões para a gente conseguir ao máximo entender que existem dores e dores, né? E a dor da fome é muito pior, né? A dor da fome, né? A busca pela felicidade às vezes está num prato de comida, né? Enquanto para outro está, não estou fazendo uma viagem esse ano, a viagem que eu faço anual, né? Então, assim, a gente precisa, não querendo comparar a dor, mas já comparando, que é preciso, a gente precisa entender essas artimanhas, né? Do mundo do capital que nos colocam aí. E vocês, gente, o que vocês... Márcia, bem-vinda. Quais as vantagens? Ah, tá. Vai, Beth. Quer falar, Beth? Não, eu pensei que fosse perguntar sobre a vantagem e desvantagem. Eu pensei. É isso? Você está perguntando? Na verdade, eu estou trazendo mais uma reflexão, né, para a gente se colocar, né, que nós temos privilégios em cima de outras pessoas. A gente vive numa sociedade de classes, né? E como é que a gente trabalha em cima desses privilégios que a gente tem? Como é que a gente atinge? Então, por exemplo, quando você, Beth, me manda uma meditação e eu consigo mandar para outras pessoas, o teu trabalho está sendo difundido, de certa forma, né? As pessoas que estão recebendo, eu recebi retorno dessas pessoas, nossa, consegui dormir tão bem, né? Sabe? Depois da meditação da sua amiga, pede para ela mandar mais. Então, assim, são pequenas atitudes cotidianas que fazem, né, essa diferença, mas que a gente precisa também entender, né? Reconhecer esses privilégios para a gente poder trabalhar em cima deles e não botar tudo no mesmo barco. Leon, fala tu. Então, deixa eu só... Tá me ouvindo bem? Tá. Contribuir um pouquinho aí, assim. Sou Leon, alguns aqui já me conhecem, né? Andréia, Pedro, Arafat. Eu acho assim, estou tentando pegar, né, a fala de todo mundo e tentando responder um pouco como é que a gente lida com essa pandemia, né? O que é bom, o que é ruim. Mas acho que tem uma questão anterior, assim, que eu acho que a Beth levantou, né, assim, riqueza não traz felicidade, a pobreza muito menos, né? Eu acho que essa é uma questão importante, assim, porque o debate da que a riqueza não traz felicidade, ou ser rico não é um parâmetro bom, né? Muitas vezes é usado pelos ricos para que a gente não melhore de vida, né? Então a gente tem que ter sempre esse meio do caminho aí. Como eu fiz geografia, né? Quando eu aprendi lá no FRJ, a minha professora era muito ruim e ela me ensinava, né, nos livros da França, do Pierre Verger, do Pierre Georges, Pierre Verger é outra coisa, e que me falava da população. Eu estudava a população. Quando eu comecei a ver que não existia população, existe pessoas. E as pessoas são brancas, são negras, têm classe social, elas são mulheres, homens, são trans, são, enfim, né, o gênero, né, tem um debate se existe gênero ou não, é outro debate que a gente faz também dentro disso, né, que acho que é fundamental a gente fazer esse debate, estamos muito em debate. Quando vocês foram falando, eu fui pensando exatamente nessa lógica que muitas vezes a gente aprende, existe uma população, né? E aí na hora ele vem exatamente com isso. Assim, do que a gente está falando? Né? De quem que a gente está falando? Né? De qual é o sentimento de cada um? Como é que a gente está lidando com essa pandemia? Mas assim, é óbvio que é diferente de quem está em Botafogo, como eu agora nesse momento, do que quando eu estava em Guadalupe, por exemplo, em cada campo. É diferente isso. Porque, eu não tenho dúvida que hoje eu tenho condição, por ser professor,
de ficar em casa, por mais triste, por mais complexo que esteja. Mas eu tenho certeza absoluta que tem um monte de gente que não está conseguindo ficar em casa porque tem que trabalhar. E aí é complexo isso. Mas aí vem uma outra história, né? Que aí, né, que a Noélia levantou, que tem um monte de gente, né, se virando, né, uma coisa que só a raça humana consegue fazer, né, que não é a caridade, a solidariedade, é pensar sobre o que está fazendo, se ajudar, também se atrapalhar, também matar o outro. A gente é capaz de fazer isso. Mas acho que é importante a gente entender como é que isso se dá. E, ao mesmo tempo, assim, é um momento difícil porque a gente pode ser solidário, a tecnologia ajuda, mas também atrapalha, né? Diante da quantidade de informação que a gente tem. E, Noélia, assim, uma coisa que a gente já colocou em outros debates, né? A importância da gente ser solidário e tal, e, ao mesmo tempo, cobrar, né, que o governo faça o que tem que ser feito. Né? Nossos impostos foram pagos. Portanto, as pessoas deveriam ter o direito de receber lá os R$600 que fosse para poder amenizar. Então, não adianta, na verdade, tem que ficar em casa, mas não tem dinheiro, eu vou morrer. Bom, se eu vou morrer de fome, que é muito concreto, e morrer de um vírus que está pegando um monte de gente, mas de fome eu acho que mata mais. Então, fica esse discurso muito complicado. Né? Fica tentando, nesse meio do caminho, manter alguma... Né, eu fico branqueando, manter alguma sanidade, eu tentando manter alguma insanidade. Né? Outra coisa, eu dou aula hoje, né, também para a classe média, e é assustador, assim. A galera está pirando porque, entre outras coisas, estão ficando em casa, enfim. Você vai conversando com a molecada, né? É meio assustador isso. Assim. Como é que a gente sai disso? Né? Como é que... Não existe a gente. Como é que as classes sociais vão sair disso? Né? Como é que a gente vai conseguir... Mas é isso, a gente nem sabe. A dúvida é tão grande como é que a gente vai sair disso, sabe se a gente está no meio disso, está no início disso. Né? Então, é uma coisa muito doida nesse sentido. Então, só retomando, assim, para terminar, eu acho que esse discurso de população, então, somos nós, né? Que raça que a gente está, que lugar que a gente está, então, não é tudo igual. Então, analisando isso e como é que a gente se vê nesse troço é um pouco diferente. Só para vocês terem uma ideia, eu estava agora, né, acompanhando um debate na TV Alerj. Foram 3 horas de debate da hidroxicloroquina, né? É muito assustador, né? Porque, na verdade, assim, quem puxou são pessoas que a gente já conhece há algum tempo, um apoio bizarro, assim, que hidroxicloroquina, na verdade, é fundamental porque ela vai salvar o país e tal, e quem não está querendo é quem está querendo acabar com o país. E é um discurso tão complexo que hoje mesmo eu vi um debate com um monte de médicos colocando que não tem resultado positivo, né? E as pessoas não estão querendo saber disso. E aí você joga toda a fé em cima da tal da hidrox exatamente para esconder o que está por trás. Porque aí, se está errado, hoje foram 844 mortos. 844 mortos. Né? 3 dias que passa dos 800. Isso é absolutamente assustador. O que esses caras estão fazendo? A culpa, na verdade, é porque não estão dando remédio antes. A culpa não é porque não está tendo a grana e as pessoas estão se movimentando. A culpa não é porque não tem hospital suficiente para todo mundo. Né? A culpa, na verdade, é porque não estão liberando um remédio e tal. Então é muito assustador isso. Né? E a gente vai tomando conta disso, a gente fica assim, cara, que doideira é essa? Onde é que as pessoas deixaram, né, de parar de pensar sobre essas coisas? Né? Começa... o ilógico agora passa a ser o lógico, a doideira passa a ser, qualquer um pode falar, qualquer um é científico, que bom, né? Que fôssemos mesmo, que não fosse uma coisa que não dá também, né? A ciência não é sagrada nesse sentido, ela também erra e erra muito, né? Mas é meio assustador isso, de que ponto que a gente consegue pensar sobre isso, né? Sobre isso. Claramente, a gente se torna inimigo do outro, né? Contribuição. Isso aí. Pedro, você levantou a mão? Lembrei de uma conversa que a gente teve uma vez ali no boteco na frente da PUC, que a lógica talvez seja tão perversa que faz muitas vezes a pessoa pensar que por a vida ser uma correria, para ter que levantar às 4, 5 da manhã para ir trabalhar e voltar tarde da noite, ainda ter que fazer coisa em casa, ter questões, ter certas patologias, ou não ser uma patologia, não ser uma doença em si, mas
questões mentais não afetam, tipo assim, não é coisa dela, isso aí é coisa de rico. E a lógica é tão doida que faz a pessoa talvez pensar, tipo assim, agora que começa a se discutir, não, isso aí afeta talvez a sociedade, faz ter uma condições até mais degradantes da sanidade mental e o acesso, que talvez seja muito mais elitizado do que a própria condição da questão, né? Andréia. Andréia levantou a mão. Vocês estão me escutando, gente? Agora sim. Ah, tá. Ih, começou a oscilar. A chuva está começando a apertar. Vai lá, Déia. Andréia? Acho que está entrando. Vocês estão me Está escutando? caindo. Estamos. Eu estou. Agora eu tô. Andréia? Conta, Andréia. Acho que ela... Ela não está te escutando, não. Vai cair em 3 minutos. Acho que o link da Andréia caiu, hein? Deve estar oscilando, deve ter caído, pelo jeito aqui. Vai cair em 3 minutos, né? Como o Leão falou. Beth, você quer colocar alguma questão para a gente fazer o terceiro tempo? Falando o que o Leão tinha colocado, da polêmica do hidroxicloroquina, né, que eles chamam, é que nós tivemos um amigo que ele teve, inclusive foi entubado e tudo mais, e aí todo mundo no grupo, né, do trabalho, pessoal aposentado, ele colocou, olha, fulano tá, e enfim, ele, graças a Deus, ele ficou bem, e eu liguei para ele para dizer o quanto nós estávamos felizes, né, e tudo mais. Ele falou assim, olha, Beth, o que me curou foi o hidroxicloroquina, porque tem pessoas que não são a favor, mas a minha irmã assinou um documento e nesse documento, aí 2 dias depois eu já não estava mais entubado e tudo mais. E aí essa questão é bem polêmica, né? Porque tem gente que quer, tem gente que não quer, mas os remédios, já tem muitos remédios, inclusive aquele de vírus, né? De bactéria, tem outros de vários, aquele de criança que ivermectina, que o pessoal está todo... Isso, o pessoal já disse que está dando resultado. Mas existe um lado político, né? E aí a política é dura. Eu não acho que não tem muita polêmica, assim. Eu acho que, na verdade, você pode usar isso. Agora, esta galera está usando, na verdade, para isso. Assim. Quem está em situação... Cara, hoje eu vi um estudo, né, de vários médicos falando que não tem efeitos conclusivos sobre isso. Então, assim, em algumas pessoas, se você der Novalgina para algumas pessoas, vai dar certo, né? Vai dar certo. A cloro, o cara deu exatamente exemplo. As pessoas estão nas últimas. Se você der Novalgina, pode ser que dê certo. A cloro é a mesma coisa. O que estão querendo é que comece a usar no início do tratamento. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Os médicos estão dizendo que isso é criminoso, mas o povo está dizendo que o outro povo está dizendo que é para usar desde o início. Mas deve ter toda uma questão da Anvisa também nessa política aí de liberação de remédios, né? Imagino que isso aí deve ter um envolvimento também importante, né? Ou não? O remédio já é usado. O remédio para outras doenças ele já é largamente usado. Bora voltar rapidinho, gente? Então. Tá. É que tá acabando. Meio minuto. Tá no carregador. Tá bom. Tá.